E essas defesas são necessárias para garantir que são necessárias para garantir que não haja desrespeito de direito das partes. Falamos um bocado disso, terminamos mesmo a falar do recurso contencioso. Acredito que até aqui não haja dúvidas. Mas esses temas, como repetindo, nós falamos deles por quê? Por que que nós falamos, por que que nós pusemos na mesa os conceitos de garantia de sujeito ativo e passivo? Porque muitas das vezes o sujeito passivo, que é o contribuinte também, ao mesmo tempo, pode estar numa situação onde ele eh, tem os seus direitos desrespeitados, mas não sabe, ok? Ou o sujeito ativo, ou o sujeito ativo que é a entidade que cobra imposto, pode estar a desrespeitar o direito do sujeito ativo e não notar. Então, era muito importante tomarmos essa atenção, principalmente ao fato de, como estamos a falar de IRPC, lembramos-nos também sobre o direito da caducidade de liquidação, que o sujeito passivo tem direito à caducidade, ou seja, a administração tributária não pode liquidar o imposto a qualquer tempo. Ok? Situações tributárias na qual já são passados 5 anos, né, a partir do ano anterior, contando a partir do ano anterior, já não são passíveis de liquidação. Já não são passíveis de se considerar como imposto a cobrar pela administração tributária. E também falamos um bocado do que é muito importante ter atenção, que é a prescrição da dívida tributária. Né? Uma dívida tributária prescreve, ela não é eterna, ok? Se o sujeito passivo, se o sujeito ativo, que é a administração tributária, não efetuar a cobrança desse imposto dentro do prazo de 10 anos, não pode voltar a cobrar. Né? Então, chama-se isso de prescrição da dívida tributária. Continuando também, temos um tema relevante a falar hoje, que é sobre as responsabilidades no imposto. Ou seja, quem é responsável? Quais são as entidades responsáveis? Ok? Vamos falar disso um bocado hoje. E por que que é importante falar disso? Vou dar uma introdução. É para chamar a consciência sobre a nossa atitude como representantes, né? Representantes de empresa, e a nossa atitude como sócios das empresas, né? Como representantes das empresas e como sócios das empresas. Então, o artigo 20 da Lei 2/2006, de 22 de março, chama o conceito de substituto tributário. Vocês já ouviram falar desse termo? Que é aquele sujeito passivo que, por imposição da lei, está obrigado a cumprir prestações materiais e formais no lugar do contribuinte de fato. Substituto tributário. Quem é substituto tributário? Isso já está previsto na lei. Temos aí o exemplo do artigo 65, número 1. Temos aí a legislação? Número 1, artigo 65 do Código do RPS. Alguém encontrou? Alô? Alguém encontrou aí? Ou não trouxemos legislação hoje? Hoje lançamos, né? Hum? Mas conseguem me ouvir? Tem problemas? Sim, conseguimos ouvir. Pelo Ok, menos eu consigo ouvir. ok, muito bom. Ah,
Existem, na aula passada nós falamos de uma das garantias principais do sujeito ativo, que é a garantia de responsabilidade tributária. Ou seja, o sujeito ativo, que é o Estado, costuma muitas vezes transferir responsabilidades para alguns sujeitos passivos. Então, esses sujeitos passivos costumam assumir o papel de substituto tributário, ok? Então, esse substituto tributário, ele é responsável pelos impostos, ok? De acordo com a lei. Exemplo que eu quero dar é o número 1, artigo 65 do Código do RPS. Doutora Saida, tens a legislação aí então? Se você está a ouvir. Sim, Tem? doutor. Estou a ouvir, sim. Ah, pensei que fosse. Tens a legislação. Eu quero que alguém leia para além de mim. Quem é que pode ler? Sim. Faz favor. Número 1, artigo 65 do Código do RPS. Onde é? É aqui que eu leio. Diz assim. Diz assim. Número 1, artigo 65 do Código do RPS. Diz assim. Nos casos previstos dos artigos seguintes e noutros estabelecidos na lei, a entidade devedora dos rendimentos sujeitos à retenção na fonte é obrigada, no ato de pagamento, de vencimento, ainda que presumido, da sua colocação à disposição, da sua liquidação ou do apuramento do respectivo quantitativo, consoante os casos, tratando-se de comissões para intermediação na celebração de quaisquer contratos, no ato do seu pagamento ou colocação à disposição, reduzir-lhes as importâncias correspondentes à aplicação das taxas nele previstas por conta do imposto respeitante ao ano em que esses atos ocorrem. O que é que estamos aqui a encontrar? O substituto tributário é aquele que vai entregar o imposto por conta da pessoa que realmente paga. É o chamado substituto tributário. Vou dar o exemplo que estamos a dar aqui, é o código do IPS. Ok? Porque agora estamos nos conceitos gerais. No caso de nós que trabalhamos, as nossas empresas ou entidades em que estamos lá, faz a retenção do imposto. E em nosso nome vai entregar ao Estado. Então, essa entidade que faz a retenção em nosso nome, que é a nossa entidade empregadora, age nessas condições como se fosse um substituto tributário. Ok? Outro exemplo de substituto tributário demos ontem, é no caso do IVA. Né? Nós, quando fizemos compras de bens e serviços, a entidade que nos vende o bem ou nos vende o serviço, ao emitir a fatura, inclui lá o imposto, que é o IVA. Ok? Este imposto na qual nós pagamos, a entidade que nos vende o bem ou o serviço leva e vai entregar ao Estado. Ok? Então, estamos claramente também aqui numa situação de substituto tributário. Estamos a falar daquelas condições em que, por imposição da lei, não é? O substituto é obrigado a cumprir as prestações materiais e formais. Quando falamos de prestações materiais, estamos a falar de prestações financeiras, aquilo que é material, que é dinheiro, na verdade. Ok? Material, uma transmissão patrimonial. Enquanto que prestação formal refere-se ao ato administrativo formal. Ok? Por exemplo, a entrega de uma guia, né? Em nosso nome, por exemplo, nos casos do modelo 11, a entidade empregadora leva os nossos modelos 11 e vai levar lá para as finanças. Aquele é um ato simplesmente formal. Ok? Agora,
Nesse âmbito de responsabilidades tributárias, temos dois conceitos aqui que parecem parecidos, mas não é o caso. Ok? Temos o conceito de responsabilidade solidária e o conceito de responsabilidade subsidiária. Para os que dominam o direito, sabem muito bem o que é isso de subsidiar, o que é ser solidário. A legislação prevê, no artigo 21, os conceitos de, atenção, os conceitos de responsabilidade solidária e subsidiária encontram-se no artigo 21 da Lei 2/2006, de 22 de março. Aguardamos que temos aí. Ok? Nas normas que constam no artigo 21, fazem referência que a solidária ocorre muitas das vezes naquelas situações onde há uma partilha de responsabilidade. Né? Um ato solidário é uma partilha de responsabilidade. Nas normas tributárias, nós temos encontrado a responsabilidade solidária naquelas situações onde os sócios de uma, por exemplo, naqueles sócios de uma empresa, né? No momento da liquidação, no momento da cessação ou do encerramento, né? Por conta das dívidas que eles deixam tributárias, eles assumem de forma solidária, ok? A dívida recai sobre as dívidas tributárias recaem sobre os sócios e eles são, de forma solidária, obrigados a ir entregar este tributo ao Estado. Agora, na situação dos subsidiários, a norma diz o seguinte, no número 1 do artigo 21. Sempre que a legislação tributária não estabeleça expressamente uma responsabilidade solidária entre os sujeitos passivos, a responsabilidade é subsidiária. Ok? Então, a responsabilidade subsidiária, ela significa o quê? Significa que nem sempre as normas vão esclarecer sobre quem é o responsável. Okay? Nem sempre as normas vão dizer isso. Mas aqueles que assumem a responsabilidade pela empresa, indiretamente, podem se tornar responsáveis pelo imposto. Ok? Estou-me a falar do caso dos administradores das empresas. Ok? No caso dos contabilistas, em algum caso. Ok? Nos casos de erros, ok? Até nos casos de erros, né? Essas entidades indiretamente assumem a responsabilidade, mesmo que na lei não esteja expressa esse aspecto, ok? Tá tudo bem aqui? São só conceitos. Agora, vamos parar um tempo nessa tabela aqui, nesse desenho. Vamos parar uns 10 ou 15 minutos aqui. Pode ser um pouco menos. Vamos parar uns minutos aqui para falar sobre as fases do imposto. As fases do imposto. De onde é que o imposto começa, né? Geralmente, e de onde é que o imposto termina, ou como se espera que o imposto termine. Atualmente, estão previstas fases do imposto, que são a incidência, o lançamento, a liquidação e a cobrança. Ok? Existem termos que se parecem parecidos, que se parecem iguais, digo termo, mas não são iguais. Primeiro é a incidência.
A incidência é a primeira fase do imposto. Ok? Disse que a incidência é a fase administrativa do imposto. Não, desculpe. É a fase legislativa do imposto. Ok? Aqui, na incidência, é onde é identificado qual é a pessoa e qual é o objeto de tributação. Ok? Está muito calmo. Eu estou habituado a ouvir muitas vozes. Estamos juntos aí? Ok. Estamos, sim, estamos. Muito bem. O imposto, o imposto em si, apesar de ser uma coisa simples quando a gente vê, mas ele tem uma natureza como se fosse um fluxo, ok? Ele tem um início e tem um fim, ok? Espera-se que o fim seja uma cobrança, mas existem outras fases, outras formas do imposto terminá-lo sem que seja cobrança. São outras matérias. Mas, no geral, o imposto tem essas 4 fases, ok? A primeira fase é a fase da incidência. Refere-se que a fase da incidência é aquela onde identifica-se o sujeito ativo e o sujeito, aliás, o sujeito passivo e a base de tributação, não é? Aquilo que chamamos de sujeição objetiva. Por exemplo, vou fazer uma questão aqui. O IVA. Vamos dar um exemplo. O IVA. Qual é a incidência? Para quem incide o IVA? Posso chamar alguém aqui, né? Permita, né? O IVA. A quem incide? A pessoa que está a usar o perfil de T. Maurício, não sei quem é. O IVA. A quem incide? Ao que incide o IVA? Então, como é? Lúcia? Lúcia está aí. Ao que incide o IVA? Não? Sim, estou aqui. Sim. O IVA, a quem incide e ao que incide? A quem incide e ao que incide? Não estou entendendo. O IVA. Stélio. Stélio. Barulho aumenta na aula. Ninguém quer falar hoje. Vicente, eu sei que você vai falar. Vicente, Noite. Boa noite. estamos aqui a falar das fases do imposto. Então, para dar um exemplo sobre o entendimento, para alguns que já estão aqui, já entendem os impostos, o IVA, vamos dar um exemplo de incidência. O IVA, a quem incide? Ah, Quem incide? Eu acho que o IVA incide sobre transmissões de bens e serviços, né? Ok? Certo. Exatamente. Como objeto, o IVA incide sobre as transmissões de bens e serviços. E serviços. Exatamente. Como pessoas, a todas as pessoas, né? Singulares ou coletivas. Coletivos, sim. Exatamente. Veja que esta incidência que estamos a falar aqui, está onde? Está na legislação. Percebem? Sim. A primeira fase, que é a incidência, é a fase legislativa. É o momento em que o legislador cria o imposto e diz: esse imposto vai incidir sobre pessoas XX, sobre atos e fatos XXX. Percebemos? É a incidência. Ok? Para vocês que vão aprender muito sobre imposto, devem Até amanhã estou.
Quando querem tratar de qualquer processo fiscal, primeira coisa, quando estão a lidar com a lei, é perceber nos primeiros artigos qual é a incidência dessa norma. Ok? Depois, a seguir temos o lançamento. Ok? O lançamento é o momento que nós identificamos o sujeito passivo. Ok? Que se tornará contribuinte. E qual é o objeto de tributação? Lembra que nós falamos na aula passada que, no caso do RPS, nem toda a gente, quer dizer, em termos de incidência, incide sobre todas as pessoas singulares, o RPS. Ok? E sobre o rendimento das pessoas singulares também. Mas nem todas as pessoas singulares têm rendimento suficiente para ser tributado. Ok? Então, no lançamento é onde você identifica a pessoa e identifica que se essa pessoa tem capacidade de ser tributada ou não. Ok? O mesmo acontece no caso do IRPC. Nós estamos a fazer o lançamento. Como é que nós fazemos o lançamento? O lançamento é o ato inicial de registro, é no ato de identificação. Para os que fazem contabilidade, lançamento é aquele momento que você não liquidou, não calculou o imposto, mas consegue identificar. Ok? No primavera, assim, como é que vamos dizer? É aquela fase em que você faz o lançamento antes de envolver a conta do imposto. Ok? Faz o lançamento, faz o registro contabilístico, mas ainda não envolveu a conta do imposto. Ok? É a fase do lançamento. Porém, o lançamento costuma ser, muitas vezes, quase hoje, automático. O lançamento está muito ligado à liquidação. Ok? Por isso que nós não costumamos conseguir separar lançamento de liquidação. Porque liquidar é o ato de calcular, é aquele ato de determinar o montante do imposto a pagar. Chama-se liquidação. Ok? O momento, para quem trabalha com contabilidade, faz o registro contabilístico, determina o IVA a pagar, por exemplo, ou determina o IRPC sobre os sócios a pagar, sobre dividendos. Determina o IRPS a pagar dos trabalhadores. Aquele momento que você faz a contabilidade e determina qual montante vai entregar ao Estado por conta dos colaboradores ou por conta dos sócios ou qualquer coisa assim, aquele é o ato de liquidação. Estamos juntos? A liquidação pode ocorrer em duas situações, de duas formas. Pode existir, aliás, pode até ter três, vou adicionar mais uma, três situações. Podemos ter a situação de autoliquidação, não sei se já ouviram falar, autoliquidação. A autoliquidação é aquela situação onde eu, quando vou fazer a declaração do meu próprio rendimento, né, vou pessoalmente entregar. Chama-se autoliquidação. Temos a liquidação por conta do outrem. Liquidação por conta do outrem é aquele momento que eu determino o montante do imposto a pagar por conta de uma outra pessoa. Ok? Estamos a falar de impostos sobre terceiros. Né? E também temos a liquidação efetuada dos serviços da administração tributária, que é aquela situação onde os técnicos da administração tributária identificam um erro, identificam um imposto adicional a pagar e fazem um cálculo. Ok? Temos três situações de liquidação. Primeira, autoliquidação, que é efetuada por aquele que declara. Muitas das vezes falamos de autoliquidação em casos de rendimentos, né? Sociedades coletivas, ou as pessoas quando vão entregar o modelo 10, né? Antes de entregar o modelo 10, faz os seus cálculos em casa, que é uma autoliquidação.
temos a liquidação por conta do trem, né? Naquele momento onde a entidade pagadora de rendimentos, que assume a responsabilidade pelo imposto, determina o imposto a entregar por conta de outra pessoa, né? Da outra pessoa. E, por fim, temos aqui a liquidação efetuada pelos serviços da administração tributária. Né? Naquele momento, os técnicos da administração tributária, que estão aqui, muitos estão aqui, determinam o montante do imposto a pagar pelo sujeito passivo. Ok? E, por fim, depois da liquidação, tem o momento da cobrança. Né? É o momento final da vida do imposto, que se resume na operação administrativa que visa a entrada do imposto nos cofres do Estado. Ok? Então, essa percepção é importante para que nós tenhamos noção de como é que o imposto se comporta. Vamos falar do RPC daqui a pouco, então temos que ter domínio sobre isso. Dúvidas? Dúvidas? Estamos com vergonha? Doutora Silvia, Não está. ou estão a ser claro ou não estão a ouvir? Entre uma ou duas. Estão com vergonha ou estou a ser claro? Eu gostaria de explicar novamente sobre a parte da liquidação. Ok. Muito bem, obrigado. A liquidação, Ah, se Lúcia também quer falar, não? Tem dúvida? Ok. A liquidação é aquele momento que você calcula ou determina o imposto a pagar e faz o registro dessa obrigação. Ok? Em contabilidade, acho que trabalha com algum software de contabilidade, não? Sim, primavera agora com o PHC. Exatamente. Aquele momento, vamos lá, vou dar um exemplo de liquidação. Faz ali o lançamento vamos lá, primeiro registra a obrigação a pagar os trabalhadores, né? Depois calcula-se o IRPS que deve se reter na fonte desses trabalhadores por conta da obrigação da conta Estado, né? Sim, Conta Estado. Então, aquele momento que registras essa obrigação na conta Estado é o momento da liquidação, então chama-se liquidar. Ok? Contabilista usando softwares, né? Agora, mano a mano, liquidar é levar caneta, papel, máquina de calculadora e determinar o imposto a pagar. Ok? É liquidar. Ok? Mas, está claro agora? tá, obrigada. Alguém mais? Boa noite. Sim, doutora? Sim, aqui onde fala da liquidação, eu esperava mesmo que alguém primeiro perguntasse sobre matéria coletável, porque aqui estamos já, é como se tivéssemos adiantado. Então, antes de saltarmos a explicação de matéria coletável. Isso mesmo. Obrigado, doutora. Ponha, doutor. Obrigado, muito obrigado. Matéria coletável é o termo fiscal que quer dizer o montante real que lhe vai recair a taxa. Estamos juntos? O montante real que lhe vai incidir a taxa. Por que esse termo matéria coletável é diferente de outros termos? Porque podem existir situações de fatos tributários
que não lhe pode recair a taxa, Hum. ok? Porque é um fato tributário isento, ok? Ou porque é um fato tributário que tem benefício fiscal, não pode pagar o imposto, ou é um fato tributário que a lei não prevê, que está abaixo do limite legal, no caso do RPS, ok? Então, matéria Certo. coletável é o montante real que lhe vai recair a taxa. Porque nem todos os montantes, mesmo que sejam objetos de uma norma, nem todos os montantes, nem todos os objetos de atividade são passíveis do imposto. Ok? Então, o termo matéria coletável é o termo comum fiscal, que quer dizer aquele valor real que lhe vai recair a taxa depois de todas as regularizações fiscais possíveis. Percebeu, doutora? Percebi, sim, doutor, obrigado. Oh, de nada. Doutor, boa noite. Sim, faz favor. Tenho uma questão sobre mesmo a matéria coletável. Eles dizem que não é até de 50%, né? De tesouro, caso, Uhum. 80% de despesa de representação. Nós queremos que uma empresa tenha mapas ilustrativos dessas despesas. Podemos deduzir ou não a matéria coletável. Eu estou a ouvir com dificuldade, na verdade. Eu também não percebi. Eu também acho que tem alguma coisa ligada. Sim, sim. Doutor, boa noite mais uma vez. E agora, Dizia, por exemplo, há certas empresas. Por sim. exemplo, o Estado diz que não é até de 80% de representação e Uhum. 50% de gastos. Se a empresa tiver mapas ilustrativos, podemos deduzir a 100% ou não? Nós podemos isentar. Ah, está a falar de despesas de representação. Sim, representação, combustíveis. Ok. É uma matéria um pouco mais adiante, vamos falar, senão pode criar um pouco de confusão aqui. Mas é milagre, né? Sim, milagre. Sim, milagre depois podes, assim, eu vou responder. Não quero já criar confusão aos outros colegas. Como uma matéria um pouco mais adiantada, então alguns podem ficar um pouco confusos. Ok? Certo, doutor. Está certo. Muito obrigado. Desculpa, não estou lhe a cortar, hein? Doutor, cortou-me, eu queria. Mas depois, Não, não como tem estamos, problema. como estamos no grupo, desligar-me, na situação específica, eu te explico como deve ser, ok? Se tiver dentro da Está minha. certo. Muito obrigado. Ok. Podemos seguir? A situação de liquidação está clara, mas parece que alguém mais queria falar. É tudo, né? Era o Milagre que queria falar. Já Ah, falou. sim, faz favor, doutora. Ah, era milagre. Ok. Ok. Então, deixa então fechar aqui o nosso slide para abrirmos outro. Para abrirmos outro.
Conseguem ver? Alô? Conseguem ver o slide? Sim, sim. Ok, obrigado. Nós vamos nós ontem e antes de ontem estávamos só a conceituar, de uma forma geral, as normas. Acredito que estão muito ansiosos. Olha lá, estamos para o PC. Então, por que não chegar a hora de nós falarmos um bocado do IRPC geral, que é o imposto sobre rendimento das pessoas coletivas, né? IRPC, Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. Este imposto, ele concentra-se sobre as formas de tributação, ok? Das pessoas coletivas. Quando falamos de pessoas coletivas, referimos às entidades que têm caráter coletivo. Estamos a falar das sociedades, ok? Das sociedades cooperativas, ok? Sociedades, podemos ter várias, temos sociedades anônimas, temos sociedades por cotas e outras mais, que aqui não me estou a lembrar. Temos as associações, cooperativas, todo aquele conjunto de entidades que juntas fazem um só grupo, né? Então, o IRPC incide sobre os rendimentos das entidades coletivas, ok? Então, nós vamos tratar de matérias relativas às entidades coletivas ou entidades que têm mais do que um sócio. Outras vezes também temos o caso das sociedades unipessoais, né? Tem um único sócio, mas é tratado como se fosse uma sociedade, porque se espera que essa entidade, no futuro, possa receber mais um sócio. O código do IRPC não é só o código que refere-se à tributação sobre rendimentos das pessoas coletivas. Este é o código principal, é a norma fiscal principal que retrata sobre a apresentação das demonstrações financeiras. Ok? Desculpa, doutor. Sim? Estamos a ver a introdução do IRPC. Outro slide. Sim. Eu não estou a correr, na verdade. Isso é só uma introdução. Ainda não comecei. Ok. Isso não quero fazer confusão. O nosso Tá slide, bom, obrigado. atenção. Ainda bem que a doutora Silvia interrompeu. Eu ia lembrar um aspecto muito importante. Os slides que nós produzimos, vou depois partilhar com vocês. Eles são restritos de conteúdo. São restritos de conteúdo para evitar que as pessoas não venham às aulas. Ok? As pessoas então devem vir às aulas. Então, muito conteúdo eu explico, tenho aqui nos meus rabiscos e vou explicando. Vocês fazem as anotações. Só para não faltarem as aulas e não ficarem fixos em papéis, enquanto na verdade o objetivo é a interação, ok? Então, eu estava a dizer que uma das coisas que caracteriza muito o RPC, o código do RPC, é que lá constam as normas relativas à apresentação das demonstrações financeiras. Ok? As normas relativas à apresentação das demonstrações financeiras, tanto de entidades singulares, quanto de entidades coletivas. Ok? Vamos lá supor, eu tenho uma empresa nome individual, uma empresa de contabilidade organizada, etc., nome individual. Esta empresa,
está em nome individual, mas a forma como eu organizo as dimensões financeiras em contabilidade organizada, respeito ao código do IRPC. Estão a perceber? Então, o código do IRPC não é só o código relativo à tributação das pessoas coletivas, mas também constam lá matérias contabilísticas e fiscais relevantes para a apresentação das demonstrações financeiras. É o que eu quero que se fique aqui, a saber, né? Para quem trabalha com empresas do RPS, se quer apresentar demonstrações financeiras com qualidade, tem que recorrer, quer dizer, para além do plano de contas, claro, né? Deve fiscalmente recorrer ao código do RPC, no momento das correções e cálculos. Ok? Chamar a atenção a esses pontos. Ok. O número 1 da Lei 34/2007, de 31 de dezembro, que é o Código do RPC, diz que este é um imposto direto que incide sobre os rendimentos obtidos, mesmo que provenientes de atos ilícitos, no período de tributação pelos respectivos sujeitos passivos. Não sei se vocês se lembram-se, naquele caso do chamado dívidas ocultas, na chamada dívidas ocultas, abriu-se ali um processo paralelo de sonegação ao fisco. Não sei se vocês lembram-se. Apesar de que eram pessoas singulares, mas também tinham ali sociedades que receberam dinheiro das dívidas ocultas, tinham ali empresas. Mas estou a dar esse exemplo para tentar perceber o quê? Que os rendimentos, mesmo que ilícitos, são processos de liquidação. Ok? Os rendimentos, mesmo que ilícitos, são sujeitos à liquidação pela administração tributária. Ok? E quando o sujeito, o legislador fala de atos ilícitos, não está só a fazer referência aos atos criminais. O legislador está a usar esse termo atos ilícitos para tentar dizer que, mesmo que você não queira demonstrar a origem do rendimento, deve declarar sobre esse rendimento a lá tributação. Estamos juntos, né? É isso que o legislador está tentando dizer. Eu estou tentando dizer o seguinte, que o fato de você esconder ou não querer mostrar quem é que é o beneficiário do rendimento não significa que não pode tributar. A falta de declaração não isenta a tributação. A ocultação ou omissão não isentam a tributação. Ok? Já tive uma situação onde o sujeito passivo, uma entidade estava a efetuar pagamento de rendimento, mas não queria dizer a quem pagava. Não queria dizer. Mas eles tributavam. Tributavam. Eu não vou dizer a quem estou a pagar, mas vou tributar. Porque ele quer manter quer dizer, sigiloso na informação. Mas basta que ele cumpra com as normas tributárias, não tem problema nenhum. Então, o ato ilícito aqui não é só criminal, repetindo, mas está tentando dizer que o fato de você não querer mostrar de onde o rendimento vem não significa que tenha que esconder, não significa que tenha que ocultar a tributação. Tem que tributar. Esse é um aspecto muito importante. Então, em tribunais comuns, há situações onde descobre, vamos lá, hoje está-se a falar muito do assunto de branqueamento de capitais, o assunto de terrorismo, etc. Então, da experiência que nós estamos a ter aqui,
para além da acusação de branqueamento de capitais, né, ou de financiamento ao terrorismo, também lá tem uma relação com a sonegação, a fuga ao fisco. Ok? Tem sempre uma relação com a fuga ao fisco. Então, sempre que há situações de atos ilícitos, sempre tem o fisco lá. Preciso tomar sempre atenção a isso. Agora, o código do RPC faz menção que a tributação pode ocorrer sobre os lucros tributáveis e sobre os rendimentos globais, né? Sobre os lucros tributáveis e sobre os rendimentos globais. A questão que vamos levantar aqui, o que são lucros tributáveis? Essa questão que vamos levantar. O que são realmente lucros tributáveis? Nós só ouvimos falar, lucro tributável, mas o que é realmente, o que são lucros tributáveis? Esta resposta encontra-se no número 2 do artigo 4º do Código do RPC. Ok? Alguém me ajuda a ler, por favor? Senão eu vou ficar sem voz. Artigo 4. Incidência objetiva. O IRPC incide sobre o lucro das sociedades comerciais ou serviços de forma comercial. Começa no número 2. 2. Número 2, sim. Para efeitos do disposto no número anterior, o lucro incide na diferença entre os valores do patrimônio líquido no fim e no início do período de tributação, com as correções estabelecidas neste Código. São componentes do lucro imputável ao estabelecimento estável para efeitos da linha C do número 1, os rendimentos de qualquer natureza obtidos por seu intermédio, assim como os demais rendimentos obtidos em território moçambicano provenientes de atividades idênticas ou similares às realizadas através desse estabelecimento estável, de que sejam titulares as entidades aí referidas. Para efeito do disposto neste Código, são consideradas de natureza comercial, industrial ou agrícola todas as atividades que consistam na realização de operações econômicas de caráter empresarial, incluindo as prestações de serviço. Ok, obrigado. O lucro tributável refere-se ao patrimônio líquido no fim do período de tributação, com as correções estabelecidas neste Código. Em outras palavras, o lucro tributável é a correção positiva que pode surgir, ok? A correção positiva que pode surgir depois de determinação do lucro contabilístico, ok? Ou prejuízo contabilístico ou resultado contabilístico. Os contabilistas, o que que fazem? A contabilidade o que que diz? Nós, nas dimensões financeiras, temos balanço, demonstração de resultados, não é? E demonstração de fluxo de caixa e outros mais mapas. Porém, na demonstração de resultados, determinamos o resultado líquido, né? Em outros termos, resultado contabilístico, aquilo que demonstra a realidade contabilística da empresa. Então, para que nós cheguemos ao lucro tributável, temos que fazer correções, ok? Do resultado contabilístico. Então,
Exatamente, por isso que aí usa esse termo. O lucro consiste na diferença entre os valores do patrimônio líquido no fim do período de tributação com as correções estabelecidas neste código. Ou seja, só o lucro tributável, né? O lucro tributável é aquele que passa por um pente fino das correções previstas no código do IRPC. Ok? Porque existem situações em que um lucro contabilístico ou um resultado contabilístico não é visto da mesma forma sob o ponto de vista fiscal. O resultado fiscal e o resultado contabilístico não respeitam as mesmas normas. Então, depois de nós terminarmos com a operação contabilística, passamos para uma operação fiscal de correção. É aí onde chegamos a ter os lucros tributáveis. Quer dizer, lucro para tributar. Um lucro contabilístico sem passar pelas regras do RPC não é ainda um lucro tributável. Ok? Tributável. Exatamente. Agora, este lucro tributável, ele é determinado em autoliquidação, como referimos, pela própria empresa, a empresa preenche, né? A determinação do lucro tributável é por meio do modelo 22, né? Para as empresas coletivas. Preenche e, respeitando a norma, vai fazendo as correções. Correções. Exatamente. Antigamente, quando havia pouco conhecimento do imposto, as empresas só traziam o modelo 22 simples e a administração tributária ia fazendo as correções. Mas agora não. Agora já não há espaço para isso. A própria empresa deve fazer as correções fiscais de forma voluntária, para que a administração tributária, no final, depois de algum tempo, possa rever se o sujeito passivo fez as correções corretas ou não. Ok? Esse lucro tributável é um rendimento. É um rendimento para efeitos do código do IRPC. Este código também irá tributar a soma dos rendimentos globais. O que são soma algébrica dos rendimentos globais? E onde é que se aplica essas situações? A soma dos rendimentos globais ocorre na situação de entidades que não têm como objetivo o lucro, mas durante o período podem ter um rendimento relacionado. Estou a falar das entidades sem fins lucrativos, estou a falar das associações, estou a falar das ONGs, ok? Pode acontecer que durante algum tempo essas entidades tenham algum rendimento, ok? Agora, como elas não são entidades que têm objetivo lucro, refere-se que são rendimentos globais, porque o rendimento vai ser discriminado em função da classificação que consta no código do IRPS. Ok? Ou seja, mediante as categorias dos rendimentos que estão no código do IRPS. Espera, eu vou esclarecer isso um pouco. Vou parar de partilhar e tirar um modelo para ilustrar o que eu estou tentando dizer. Vou mostrar uma coisa aqui. Isso.
Ok, achei. Já conseguem ver, né? Por um zoom aqui. Ok, ok. Este é um dos modelos, já vamos falar no futuro, nas aulas seguintes, que serve para determinar os rendimentos globais para essas entidades que não têm como objetivo principal o lucro, mas pode, em algumas circunstâncias, ter lucro ou ter algum ganho, né? Estou a falar, por exemplo, do quê? Vamos lá, uma cruz vermelha, por exemplo. A cruz vermelha, o objetivo é apoio, saúde, etc. Mas pode acontecer que arrende um imóvel ou qualquer coisa. Então, ele deve declarar esse rendimento, apesar de ser uma entidade sem fins lucrativos, mas como pode estar a exercer uma atividade lucrativa relacionada, não é? Ou um pouco mais que isso, então deve declarar esse rendimento. Então, o rendimento global é o quê? Por exemplo, aqui aparece, para quem entende sobre as categorias do RPS, percebe, por exemplo, que temos aqui rendimentos da terceira categoria, né? Esses casos, né? Temos rendimentos da terceira categoria, né? Estes rendimentos sobre capitais, que aí faz referência, né? Temos, por exemplo, rendimentos referentes à alienação de partes sociais, ou valores imobiliários, não é? Cessação onerosa de posições contratuais, ok? Temos aqui quarta categoria, rendimentos prediais, ok? Estão a ver? Então, chegamos até ao Sim, final. estamos a ver, mas desculpa, gostava de saber como é que chama esse modelo? Qual é o modelo? Este é o modelo Qual é que é? 27. 27. Posso enviar para vocês isto? Então, onde é que eu estou a tentar dizer? Estou a tentar explicar o seguinte. Que o RPC vai incidir sobre os lucros tributáveis, mas também pelos rendimentos globais. Então, estava aqui a explicar. O que são realmente esses rendimentos globais? O rendimento global refere-se a, à soma algébrica de todos os rendimentos que se possa ter. Mas aqui refere-se às entidades que não têm como objetivo principal o lucro. Então, essas entidades, como não têm objetivo principal o lucro, então, os rendimentos globais a declarar no final do exercício preenche-se num modelo como esse, né? Onde vão categoria a categoria e preenchendo. Ok? Há pouco tempo estávamos a discutir, na verdade eu pus uma discussão na mesa sobre a tributação às entidades sem fins lucrativos. Como é que vocês têm feito? Vocês que trabalham aí na administração tributária, vocês têm recebido declarações do modelo 26 das entidades sem fins lucrativos, associações? Tem acontecido? Alguém quer partilhar experiências? Eu ainda não recebi. Ok. Alguém mais? Não, né? Não é o caso. Mas os modelos existem. Já existe? Ok. Sim. Então, vamos passar daí. Vamos passar a seguir. Ok. Quais são as pessoas? Quais são as pessoas
sujeitas ao IRPC, no geral. Nós ali estávamos a dar um conceito geral que são entidades coletivas, né? Mas vamos lá tentar entender quais são essas pessoas na prática, né? Sujeitas ao IRPC. Primeiro, temos as entidades residentes. Ok? Entidades residentes no território nacional. Ok? Entidades residentes, estamos a falar de aquelas entidades que têm origem nacional e estão registradas em certidão como entidades nacionais, com capital local também. O conceito de residência está plasmado no artigo 21 do Código do RPS. Ok? O conceito de residência está no artigo 21 do Código do RPS. Se alguém quiser, pode lá consultar, até podemos ir lá buscar, só para não ficar. Fiscalmente, atenção, fiscalmente, o conceito de residência está onde? No código do RPS, para efeitos tributários, ok? Se estiver numa outra situação, numa outra norma, onde chama o conceito de residência, devem ter atenção que o conceito reside no código do RPS. Então, deixa lá ver isto do artigo 21. Ok. Diz, número 1, são residentes em território da República de Moçambique as pessoas que, no ano em que respeitam os rendimentos, a linha A, hajam nele permanecido mais de 180 dias seguidos ou interpolados. B, tendo permanecido por menos tempo, aí disponham de habitação em condições que façam supor a intenção de manter e ocupar como residência permanente. Ok? Esses dois têm esses conceitos, dois principais. Aqui o legislador não fala de pessoas singulares, ele só fala do termo pessoas. Em outras palavras, o conceito de residência, ele não exige muito conceito, mas sabe-se que é para residente é aquela pessoa registrada a título nacional ou entidade que tenha nascido cá, ok? Então, as entidades coletivas residentes no território nacional, né, estão sujeitas ao código do IRPC. Para as entidades residentes, mais abaixo, temos a situação de entidades não residentes, mas que tenham estabelecimento estável no território moçambicano, ok? Mas que exerçam a título principal as atividades comerciais, agrícolas ou industrial. Primeiro, temos as entidades residentes, as originárias cá. Mas temos aquelas não residentes. Entidades não residentes, estou a falar de entidades estrangeiras. Ok? Que venham de outros países. Que venham se situar em Moçambique. Mas que queiram também criar aqui um estabelecimento estável. Que queiram se fixar. Que queiram fazer negócios cá. Ok? Agora, o que é isso? Estabelecimento estável? Porque conhecemos o termo residência. Agora, estabelecimento estável, o que é mesmo? Vamos puxar o conceito de estabelecimento estável
está no código do RPC. Vamos lá, quem vai ser o primeiro aí a encontrar o código do RPC? Está no código do RPC? Artigo. Sim, sim, artigo 3º do Código do RPC. Boa! Pode ler, Vânia. Pode ler, faz favor. Pode começar a ler o Sim, número. sim. Sim. Número 1. Considera-se estabelecimento estável qualquer instalação fixa através da qual seja exercida, total ou parcialmente, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, incluindo a prestação de serviços. Número 2. Inclui-se, nomeadamente, na noção de estabelecimento estável, referida no número anterior, a linha A, um local de direção, sucursal, escritório, fábrica, oficina, mina, poço de petróleo ou de gás, pedreira ou qualquer outro local de extração de recursos naturais situados em território moçambicano. A linha B, um local ou um estaleiro de construção ou instalação de montagem quando a sua duração ou a duração da obra ou da atividade exceder 6 meses. Perfeito. 3. Pode terminar aí. Pode terminar Não aí. sei. Obrigada. Obrigado. Acho que, Vânia, acho que vou te nomear como a pessoa que vai ler-nos aqui a legislação. Gostei da leitura. Não sei se vocês gostaram também. Todas as vírgulas. Estamos. Lembramos a Gostamos, doutora gostamos, Sheila. gostamos. Então podemos votar para a Gostamos. Vânia ler sempre. Para a Vânia ler. Nós gostamos. Está nomeada já. Nem precisa Colega Vânia. eu explicar mais. Já está claro. Está claro. Ok. Então, Colega Vânia. Sim, sim, boa noite, colega. Sim, eu ia dizer, lembramos a doutora Sheila Marembula. Era só para dar um break. Podemos continuar. Obrigada. Vamos continuar. Vamos ler. Obrigada. muito obrigado, Vânia. Então, como eu quero arranjar uma forma simples de explicar o que é estabelecimento estável. Vamos lá. Ficar naquela situação onde uma empresa, vamos lá supor, é uma empresa moçambicana que é multinacional. Vamos lá, uma Coca-Cola. Vou começar com a Coca-Cola. Vou dar um exemplo. Não sei se tem estabelecimento estável ou... Vamos lá, Coca-Cola. Coca-Cola vem para Moçambique com o capital estrangeiro. E ela queria uma fábrica cá. É uma empresa multinacional. Os rendimentos são controlados a nível central, lá nos Estados Unidos, etc., em Nova York. Mas eles querem fazer negócio cá. E o capital é totalmente estrangeiro. A empresa é estrangeira. Ok? Vem para Moçambique. Apesar dessa empresa ter um registro estrangeiro, quando ela está cá, com o capital, quando ela está cá, situando-se em Moçambique, construindo uma fábrica, armazéns e fazer negócios cá, assume o título de estabelecimento, uma empresa de estabelecimento estável. Ok? É assim que se espera no princípio. Agora, o conceito de estabelecimento estável, o legislador chama este a tentar fazer referência a uma situação provisória, estão a perceber? Que começou de forma provisória, mas que por conta da frequência dos atos comerciais, não pode ser tratada como uma não residente. Porque ela está fixada em Moçambique,
Então, exerce atividade comercial com as outras empresas, ela deve ser facilmente localizada, tem uma pujança financeira e comercial, tem um escritório físico, então assume o caráter de estabelecimento estável. Ok? Agora, este conceito de estabelecimento estável, o legislador põe também aqui na legislação para nos elucidar, não é? ou para se prevenir do risco daquelas empresas que vêm cá, prestam um serviço e vão embora. Não é? Prestam um serviço, vão embora e nós não tributamos. Mas elas se mantêm cá por muito tempo. Então, o estabelecimento estável é uma forma de garantir que, se a entidade não é nacional, não é residente, mas está cá, tem escritório, né? Está mais do que 130 dias, é isso, né? 130 dias. Então, ela deve ser tratada como estabelecimento estável. Agora, esta entidade que tem estabelecimento estável, ela comporta-se a nível nacional, a nível interno, como se fosse uma entidade residente. Ok? Isso vamos falar a seguir. Então, ela comporta como se fosse uma entidade residente quando tiver estabelecimento estável. Okay? É por isso que costumamos ter aquelas situações de entidades que dizem, não, mas eu presto serviço a Moçambique em menos de 180 dias, eu estou a prestar serviço a Moçambique, mas nunca cheguei a Moçambique, estou a prestar serviço fora do país. Estão as outras formas que as pessoas enganam. Não sei se vocês já viram, a quem trabalha com fiscalidade ou quem trabalha com contabilidade, há quem faz pagamentos aí a um fornecedor estrangeiro todos os meses. Esse fornecedor estrangeiro diz que sempre está fora do país, não é residente. O legislador cria isso para que haja redução de fuga ao fisco. Okay? Porque é comum que as entidades digam que não sentam em Moçambique, não tem motivos de ser considerado como estabelecimento estável, porque não quer ser tributado em Moçambique, quer ser tributado no seu país de origem. Então, o artigo 3º que é dá regras, dá as regras, apresenta as regras de estabelecimento estável, ok? Para evitar situações de fuga ao fisco e para facilitar a integração dessas empresas que dizem serem não residentes, mas que já estão constantemente em Moçambique ou já têm várias condições para se considerarem como estabelecimento estável. Isso eu quero chamar a atenção. Incluem várias atividades, né? Diz o número 3, por exemplo. No caso, não vou conseguir ler como a Vânia, não vou conseguir. No caso de subempreitadas, considera-se que o subempreiteiro possui estabelecimento estável no estaleiro se aí exercer a sua atividade pelo mesmo período referido na linha B do número anterior. A linha B, número anterior, estamos a falar dos 6 meses, né? Então, se a entidade está em Moçambique, tem um estaleiro e já presta serviços há mais de 130 dias, então já pode se considerar um estabelecimento estável. O governo moçambicano contrata uma empresa estrangeira para vir construir-nos uma ponte. E a construção dessa ponte vai levar 2 anos. Então, deve se considerar como estabelecimento estável. Okay? E a seguir vamos falar de como é que a tributação é efetuada a essa empresa de estabelecimento estável. As outras entidades sujeitas ao código do RPC são as entidades
residentes que não exercem a título principal as atividades comerciais, industriais ou agrícolas. Ok? Aquelas residentes. Estamos a falar aqui, esse termo parece complexo, mas o legislador quis fazer referência àquelas entidades que prestam atos sem fins lucrativos, assim, quer dizer, né? Aquelas entidades residentes, já fiz referência, entidades sem fins lucrativos, associações, etc. Ok? Também são sujeitas ao código do RPC. Temos também, quero subir um pouco isto, essa tabela aqui, senão não vou conseguir ver bem. Consegue ver a parte de baixo? Consegue ver? Consegue ver o slide, colegas? Sim. Conseguimos, sim. Ok. Esta parte. Qual do slide? Número? Fazes o imposto. Como? Esse é anterior, estamos a ver o slide anterior. Estou a ver o anterior. Deixa eu fazer o seguinte. E agora vem, né? Agora já vem. Já, né? Ainda estão a ver o anterior? Não, estamos a ver esse estabelecimento estável. Ok. Já estavam a ver, então. Não sei. Ok. Então vou voltar a partilhar. Ok. A outra entidade que nós vamos tratar também neste código do RPC durante esse nosso curso são as entidades não residentes e sem estabelecimento estável. Okay? Estamos a falar daquelas entidades. Quem escreveu uma coisa? Milagre perguntou, não são taxas liberatórias? As taxas liberatórias são tributadas sobre as entidades não residentes e sem estabelecimento estável. Estão a perceber? Nesse caso, as entidades. Temos as não residentes com estabelecimento estável, são aquelas que já estão aqui em Moçambique e já estão há alguns anos, quase 180 dias, quando elas são classificadas como estabelecimento estável, ou seja, preenchem os requisitos ou os critérios de estabelecimento estável, então são tributadas normalmente como uma empresa nacional. Isso havemos de falar muito bem. Agora, no caso das entidades não residentes e sem estabelecimento estável, essas sim são tributadas a taxa liberatória, de acordo com as várias categorias e classificações que estão de forma muito mais claras no artigo 57 do Código do RPS. Ok? Milagre, está claro? Stélio? Perceberam aqui? Então, por isso que temos a situação. No final, o que é que temos? Vejam aqui. No final, nós temos entidades residentes
Ok? Temos entidades residentes a título principal e temos as entidades residentes que não agem a título principal. A título principal são aquelas residentes que têm como objetivo o lucro. As que não agem a título principal são aquelas que o objetivo principal não são os lucros. E temos as entidades não residentes. As não residentes estão divididas em duas partes também. Temos as não residentes com estabelecimento estável e temos as não residentes sem estabelecimento estável. Ok? Com estabelecimento estável são aquelas que preenchem os requisitos que constam no artigo 3º, para assim sejam classificadas como entidades com estabelecimento estável. E temos aquelas sem estabelecimento estável. Vou dar um exemplo de uma entidade sem estabelecimento estável, mas que obtém rendimentos em Moçambique. Né? Porque essas são todas as entidades que obtêm rendimentos em Moçambique. Vou dar um exemplo de uma entidade sem estabelecimento estável para vocês terem uma ideia. Nós temos pago o aplicativo Zoom, temos pago a internet não, até temos pago o software antivírus, né? O aplicativo antivírus, temos pago o software mesmo Microsoft que usamos, ok? Essas entidades obtêm rendimentos em Moçambique ou não? Obtêm rendimentos em Moçambique, mas não tem estabelecimento estável, não tem nenhum escritório, não tem nada que você possa identificar. Ok? Nós temos pago serviços a essas entidades, mas eles não têm estabelecimento. Okay? As com estabelecimento estável são aquelas que saem do estrangeiro, vêm cá fisicamente, prestam serviços e por conta desses serviços que estão a prestar, preenchem os requisitos, os pressupostos do artigo 3º do Código do RPC e são classificadas como entidades com estabelecimento estável. Estamos juntos? É assim que difere. Agora, nós estamos a falar aqui de empresas, aliás, estamos a falar de entidades coletivas que obtêm rendimentos em Moçambique, que podem ser residentes, ok? Que a título principal ou e não haja a título principal, que podem ser as não residentes com e sem estabelecimento estável. Todas estas são sujeitas à tributação a nível do Código do IRPC. Então, nós amanhã vamos dar conta da nossa aula. O que nós vamos fazer? Vamos explicar, era para começar hoje, mas já é tarde, vamos explicar como é que é feita a tributação a cada um desses grupos. Estamos a entender? Então, o nosso curso vai se concentrar nisso. As entidades residentes, como é que se tributa? Vamos aprender a calcular. As não residentes com estabelecimento estável, como é que se tributa? Vamos aprender a calcular. As residentes que não exercem a título principal, etc. As não residentes sem estabelecimento estável, que são essas não residentes que a gente paga rendimento, toda hora transfere rendimentos para eles, vamos pedimos certidão de quitação, mandamos dinheiro pelo banco. Como é que tributamos? Então, o nosso curso vai se concentrar nisso e muito mais. Ok? Este é como se fosse um espelho do curso. Ok? Estamos juntos? Estamos. Tempo passa, corre, né? Corre, né? Tempo corre. Mas eu sou feliz, pelo menos ainda estão acordados. Eu não gosto de estender a 1h30 porque as pessoas depois dormem. Então, eu vou apesar desse segundo não estar 100% terminado, mas vou partilhar convosco aqui o slide e vou partilhar também o slide anterior, ok? Então, pessoal, fico muito feliz quando estou convosco e de estar a interagir. Fiquem bem, amanhã continuamos.
Tchau, tchau. Até amanhã. Ah, Tchau, tchau, até amanhã.